Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo em Movimento. Esta é uma iniciativa da CDA Design com entrevistas e conteúdo com os maiores nomes do marketing brasileiro. E em seguida eu vou mostrar quem é o nosso primeiro convidado da nossa primeira edição do Mundo em Movimento. E o nosso primeiro convidado neste Mundo em Movimento é uma das maiores autoridades brasileiras em mercado automotivo. Trata-se do professor da SPM e da FGV, Carlos Murilo Moreno, que hoje se dedica à consultoria. Mas o Murilo tem uma história no mercado automotivo, na atuação de grandes empresas, em agências de publicidade de porte internacional, sempre tendo como característica a ousadia na condução das campanhas. Vai ser uma honra e um prazer ouvir o que o Murilo tem a nos dizer nas perguntas que nós vamos provocá-lo. Posse ou uso? As montadoras vão se transformar em locadoras? As pessoas vão passar a alugar mais carros do que comprá-los? Como você enxerga esse mercado no futuro? Obrigado, Miguel. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Eu vou começar te respondendo da seguinte forma. Para mim, o mercado tende a andar cada vez mais para o uso e não para a posse. Não só no mercado automotivo, mas posse de eletrodoméstico, imóvel, até coisas que a gente não pensa como roupa. Pode ser que tudo isso no futuro a gente só queira usar e não seja mais uma questão de ter a posse em definitivo. Vou comparar a indústria automobilística com a indústria aeronáutica. Poucas pessoas têm avião. A maior parte não sente falta. Os poucos que têm são os milionários, que ou porque precisam da agilidade do transporte, ou porque o dinheiro está sobrando e faz sentido ter, e é bonito ter, e é legal ter, aí eles passam a comprar. Mas para mim, essa questão é uma questão temporal, não é uma questão se sim ou se não. Talvez demore mais tempo do que 10, 20 anos, mas a gente deve cada vez mais ser uma sociedade em que a posse é uma coisa do passado. Boa resposta. A próxima pergunta é on ou off? O que vai permanecer na comunicação no ponto de venda? Que aqui na CDA, especialmente, nós chamamos de ponto de venda e experiência. O que vai permanecer, Murilo? Miguel, eu acho que essa pergunta, ela não faz mais sentido, vamos falar assim. Não existe mais um on e o off. Existe um jeito de viver em que o on já passou a ser parte completo do dia a dia, a gente não mais percebe, e cada vez a gente vai perceber menos essa separação, essa divisão. É como TV. Hoje você não assiste TV e pensa, essa aqui TV é aberta e essa aqui é uma TV a cabo. Você até sabe que existe TV aberta, TV a cabo, mas no dia a dia, quando você está assistindo, você muda o canal como se fosse mais uma opção dentro do seu hall de opções. O que deve acontecer? A gente deve ter cada vez uma experiência mais profunda nessa coisa de, quando eu estou no ponto de vendas, eu estou me informando, posso até comprar, ou quando eu estou em casa, eu estou comprando, eu posso estar só me informando, e você vai chegar num ponto que não vai perceber se você comprou no ponto de vendas, se o ponto de vendas veio até você, como algumas experiências já estão acontecendo de lojas, pequenas lojas abrirem nos prédios, né? Aqui em São Paulo já existe supermercado abrindo loja dentro desses grandes complexos de apartamento, como também existe Starbucks abrindo dentro dos grandes prédios, e aí você passa a não perceber se você está indo atrás da loja ou se a loja está vindo atrás de você, e você não percebe se você está comprando no online ou se você está comprando no offline. Então, para mim, essa experiência de compra deixa de ser ou assim ou assado e passa a ser totalmente integrada. Murilo, quais formas de ativar os negócios automotivos irão prosperar e quais não? Após a vacina, nós vamos ter um ambiente mais colaborativo
entre a indústria, ou nós vamos ter o salve-se quem puder pela disputa de market share que sempre caracterizou o negócio? Nesse e em outros segmentos. Qual a tua opinião sobre isso? Bem, essa questão de como é que vai ser o mercado, se ele vai ser mais colaborativo, como é que vai estar o ambiente, é uma questão de futurologia, né? Uma adivinhação que eu posso aqui dar alguns pontos, mas difícil saber o que vai acontecer. Primeiro, eu acho que a indústria volta a ter uma relação como ela tinha antes. Concessionária e indústria alinhadas versus o concorrente. Mercado, briga de mercado normal. O que está acontecendo fora do Brasil é que as indústrias estão passando a vender direto para o cliente. Começou isso com a Tesla nos Estados Unidos, agora algumas experiências na Europa, algumas experiências na China, e isso tende a chegar no Brasil. Ou seja, no futuro, talvez a concessionária seja parte da indústria automobilística, o que muda completamente o perfil, o jeito de atender. Lá fora, algumas experiências como assinatura de carro, em que é uma coisa um pouco mais moderna do que simplesmente um aluguel, você passa a não ter a posse, mas você passa a poder utilizar, não como um Uber de vez em quando, mas full time, e toda vez que você tem um problema, automaticamente o problema é resolvido pela montadora. No caso brasileiro, a gente ainda está longe disso, mas eu acho que logo depois dessa questão da pandemia, a gente deve voltar a uma indústria muito parecida. A indústria mais suas concessionárias brigando por participação de mercado, como sempre foi. Agora a gente gostaria de conversar um pouco sobre comportamento de consumo das novas gerações. Nós observamos, alguns estudos indicam isso, que os próprios millennials, que não tinham muito interesse em carro e nem em aprender a dirigir, bastaram alguns meses de isolamento social para essa situação e essas aspirações mudarem completamente. Ao mesmo tempo, nós temos aí uma geração chegando, a geração Z, ou dos founders, que tem valores muito bem estabelecidos, padrões éticos, padrões de consumo, inclusive com opiniões sobre transporte, sobre mobilidade. Então, a gente gostaria de saber de você, Murilo, o que você está achando sobre o consumo dessas gerações? Como isso vai influenciar no mercado automotivo e em outros segmentos, inclusive? Bom, Miguel, essa questão dos milênios, para mim, eles são uma geração de transição. Talvez por isso é que eles tenham andado no início para o uso, né, para não ter carro, e agora estejam voltando, principalmente porque a pandemia fez com que eles repensassem alguns dos tipos de comportamento. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, nós, eu, você, nós que somos mais velhos, a gente cresceu dentro da cultura de ter um automóvel. Os nossos filhos, que são os milênios, eles aprenderam durante a vida inteira que ter carro é normal. Então eles começaram a questionar isso, mas ainda para eles é um pensamento normal. Não é um problema ter carro. Os filhos deles, esses não, esses já vão entrar diferentemente no mercado. Então é bem provável que essa geração millennium seja aquela da transição, e os founders, com todos os seus propósitos, com todos os seus pensamentos, seja realmente a primeira geração que vai abrir mão de ter o carro e passar a ter o uso como uma ferramenta correta para o mundo que vem por aí, em que é bem provável, você falou de propósito, é bem provável que seja menos importante a posse, mais importante a garantia de que os recursos naturais sejam preservados e que as pessoas tenham certeza que não vai faltar alimento, não vai faltar nada, né? O ar vai estar aí, a água vai estar aí, e por conta disso, talvez a posse não seja tão valorizada. Uma última questão sobre o mercado de combustíveis. Hoje a gente vê a ascensão dos carros elétricos
vem aí combustível por hidrogênio, células de hidrogênio, e nós gostaríamos de saber de você no que isso vai influenciar o ambiente da concessionária, o tipo de venda de automóvel, como você está vendo essa mudança na matriz energética dos automóveis. Gostaria também de agradecer a você, Murilo, pela brilhante participação no nosso Mundo em Movimento. Foi uma honra ter você como nosso primeiro entrevistado nesta primeira edição. Muito obrigado. Combustível é uma questão interessante. Eu trabalhei na Shell e lá a gente ouvia nas pesquisas que o combustível, independente de qual fosse, era um pedágio que as pessoas pagavam pela liberdade de poder ir e vir. E quanto mais andar para a posse no lugar do uso, menos importante vai ser saber qual que é o combustível que se usa. É mais ou menos assim, você pega um táxi, você não fala, eu vou pegar um táxi a gasolina, ou eu vou pegar um táxi a diesel. Você simplesmente pega o táxi e vai. E é isso que deve acontecer. Cada vez mais o combustível, seja diesel, gasolina ou elétrico, vai ser menos importante com relação ao uso. O ponto de manutenção, a concessionária, cada vez mais ela vai estar adaptada a todos os tipos de combustível que forem importantes, e a decisão de qual combustível vai ser aquele mais importante ou menos importante vai ser muito mais voltado para a sustentabilidade, para os recursos naturais, para o futuro do planeta, do que por uma questão simplesmente de que esse aqui é melhor ou mais barato, e a gente vai muito mais para o mais eficaz, energeticamente falando, e aquele que, para a sociedade como um todo, traga uma solução melhor. Então eu queria agradecer, obrigado aí, e quem quiser, fique à vontade de me acessar, estou sempre à disposição. Esta foi a primeira edição do Mundo em Movimento, uma iniciativa de conteúdo da CDA Design, e nós estamos muito honrados com a sua audiência. Aguarde o próximo entrevistado, muito obrigado e até a próxima.